Dimensões mediúnicas. Por que os médiuns podem ter experiências diferentes entre eles, no mesmo grupo? Um pode estar vendo um espírito de um jeito e o outro de outro. Um pode receber uma mensagem de um jeito e outro de outro. Vamos falar sobre isso? Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais este vídeo. Agradeço muito pela participação de vocês, não esqueçam de participar das nossas redes sociais também. Nós temos a página do Facebook Aprendendo sobre Mediunidade, nós temos um grupo no Facebook onde você pode postar as suas mensagens e perguntas também, chama-se também Aprendendo sobre Mediunidade, e nós temos o Instagram, @AndersonGomesReal, onde você pode de vez em quando receber mensagens ou sobre o canal ou sobre uma mensagem incentivando você, e nós podemos estar todos participando juntos. Vamos falar hoje sobre dimensões mediúnicas. Por que médiums podem estar, por exemplo, observando o mesmo espírito e tendo visões diferentes? Podem receber mensagens diferentes, captações de impressões diferentes. Bem, por quê? Kardec diz que todos nós temos mediunidade em maior ou menor grau. Então tem pessoas que estão em um nível que vão sentir só uma leve inspiração, um leve instinto do que está acontecendo, às vezes um toque, um arrepio, uma sensação de presença, como tem aquele médium que ele já ouve, ele já vê, ele tem clarividências fortíssimas. Isso então varia em graus muito diferentes, que até não dá nem para classificar, né? Porque são muitas nuances de percepção. E nós sabemos também que a capacidade mediúnica, mesmo sendo um médium, por exemplo, de muito potencial, ele pode, em um certo dia, não estar com tanto potencial ativo, ele pode estar não tão consciente da espiritualidade. Então vejam que, além do seu potencial mediúnico natural, existem dias que você pode não estar muito bem concentrado, você está mais preocupado com as coisas da matéria, as coisas do seu dia a dia, as preocupações do seu trabalho, da sua família, e isso é natural. Ninguém fica, 24 horas por dia conectado na 20ª dimensão. Isso não acontece, gente. Não tem ninguém aí com o pensamento em dimensões superiores 24 horas por dia, porque nós não conseguimos manter isso aqui na Terra. Podemos elevar um pouquinho, sim, manter por muito tempo, sim, mas geralmente a gente cai e tem variações, né? E isso é totalmente natural, não é um defeito, não é um problema, é uma condição da dimensão que nós vivemos atualmente. Nós viemos aqui para provas, né? Resolver problemáticas. Então vejam que toda mediunidade varia em diversos aspectos. Além disso, a mediunidade ela é capaz de captar dimensões, frequências diferentes de energia. E isso é uma particularidade de médium para médium. Imagine que dentro de um rádio, você consegue pegar várias estações. Você virando aquela rodinha, né? Eu estou virando aquela rodinha, rádio antigo, né, gente? Eu estou me lembrando aqui de rádios antigas, onde a gente virava o famoso dial lá, e aí você colocava e ficava tentando colocar um ajuste fino para chegar naquela estação que você queria ouvir. Hoje não, né? Você bate lá um scan e ele cai direto, autossintoniza ali, né? Na melhor qualidade de sintonia. Antigamente a gente ficava assim, tentando sintonizar. Mas veja que o médium, ele é muito parecido com o rádio antigo. Ou seja, ele tem dentro de si, de um corpo só, a capacidade de captar diversas faixas, né? Diversas frequências de rádio, digamos assim, né? Ele pode captar. E, de modo geral, essa tentativa dele de se concentrar mais, de tentar olhar mais, é mais ou menos esse ajuste do rádio, dele tentar ficar enxergando, vendo, ouvindo, estando mais consciente do que ele está captando. Ocorre que nesta tentativa, e por outros aspectos de personalidade, já vamos explicar isso também, ele pode ter diferentes captações. Vamos dar um exemplo prático. Vamos dizer que lá no seu centro espírita, ou até em qualquer lugar, você tem aí 5 médiums.
clarividentes. Clarividentes. Ou seja, o clarividente é o que consegue enxergar o espírito no tempo e espaço até diferente, não só presente como em tempo e espaço diferente. Tá? Então, digamos que ali na frente daqueles 5 médiuns apareça um espírito. Um deles vai dizer assim: esse espírito é um espírito que viveu na Grécia no ano tal. Ele está aqui vestido de grego na minha frente. O outro médium pode dizer assim: nossa, esse espírito, eu estou vendo ele aqui vestido de escocês, no ano tal, ele está portando aquela gaita de fole. O outro espírito pode dizer assim: não, eu estou vendo ele com uma roupa do nosso lar. Outro espírito pode dizer assim, outro médium pode dizer assim: eu estou vendo esse espírito meio borrado, eu não vejo ele na totalidade, tem alguma coisa dentro dele que eu não entendo. E assim por diante, cada médium pode ver diferente. Por quê? Porque as capacidades mediúnicas diferenciadas, um pode ter mais potencial, o outro menos potencial, tá? Além disso, um pode estar sintonizando mais, o outro menos. Lembra que eu falei que um via meio borrado? Aquele no tal dia da experiência, ele podia estar, né, com preocupações da casa, os boletos, as contas, os filhos. E aí ele viu e enxergou aquele espírito meio borrado, não sabia direito o que ele estava vendo. Né? Mas Anderson, por que um via com uma roupa em um tempo, o outro via com outra roupa em outro tempo? Né? Porque muitas vezes o médium tem dentro de si um potencial de associação de energias. Por exemplo, ele pode ter vivido na Grécia, o médium, ter vivido na Grécia e ter muitas experiências positivas ou marcantes. Então, de alguma forma, na sua mediunidade, ele vai mais fortemente sintonizar com a personalidade daquele espírito lá na Grécia, onde ele também viveu. Então, ele vai enxergar esse espírito como um grego. Porque possivelmente, não quer dizer que em todos os casos, fatalmente, né, possivelmente esse espírito, ou até uma questão de gosto pela cultura, né, de simpatia pela cultura, então ele vai ver aquele espírito como um grego. Da mesma forma, o outro viu aquele como um escocês. O outro médium olhou para aquele espírito e na clarividência dele ele viu ele na Escócia, tocando gaita de fole. Né? Então vejam que ele acessou frequências diferentes da vida daquele espírito. Ele viu um outro momento das suas encarnações. E aí eu falei que um outro viu com uma roupa normal, que parecia do nosso lar, talvez o outro muito apuradamente em sua mediunidade, mais consciente, mais centrada, estava bem concentrado no momento, em paz, e ele conseguiu sintonizar o espírito naquele momento. Estava vendo ele com uma roupa comum, né, que na espiritualidade estava usando para trabalhar. Então vocês viram como existem diferentes dimensões, como o médium ele pode enxergar de formas diferentes. Talvez você diga assim: mas Anderson, então qual que está errado? Nenhum está errado. Eles têm potenciais diferentes, momentos de sintonia diferentes, tá? Então veja que isso é muito comum. Por isso que às vezes a gente fala assim que na questão da mediunidade você não poderia de forma alguma atender, digamos, cobrando, porque você não tem como garantir o que você está vendo. Então como é que você vai entregar algo com garantia do que você está vendo? É muito difícil, né? Então, os aspectos mediúnicos, como você não tem um controle total de ligar e desligar, de estar mais sintonizado, né, para um atendimento, então fica muito difícil. Então tem que se ter muita paciência, né? E eu sempre falo, né, sempre lembro, dentro do campo espírita, dentro do centro espírita, nunca se cobra por nenhum atendimento, por nada. Isso não existe no meio espírita, tá? Que é aquela casa que tem palestras, tem passes, que segue os princípios da doutrina de Allan Kardec, lá que tem os 5 livros, isso é espírita, tá? Então, meus amigos, vejam que existem dimensões diferentes que nós podemos acessar. E isso é bom ou é mal? Vejam, não é bom, não é mal, mas tem suas funções. E o médium,
ele pode até apurar essas sensações. Ele pode tentar se concentrar mais, ele pode fazer uma tentativa em um outro dia. Talvez alguns de vocês perguntem, Anderson, então o médium pode se confundir com a identidade do espírito? Geralmente não, porque todos 5 médiuns podem ver um espírito de formas diferentes, porém todos entenderem que é o mesmo. Porque a identidade do espírito é uma coisa interna, não é externa, não é você assim, ele apareceu com um rosto diferente, uma roupa diferente, então eu já não sei quem é. Não, é energético. Ele vai passar isso energeticamente. Tá? É como se fosse um perfume. Por exemplo, eu venho aqui, eu entro na minha casa, me disfarço, mas o meu perfume é o mesmo, então as pessoas sentem o cheiro, sabem que sou eu, mesmo que eu esteja com uma máscara. Né? É um exemplo, como se o perfume fosse a energia. Tá? Então vejam que é desta forma que acontece que você vai identificar. Então por isso que muitas pessoas sonham, saem do corpo à noite, né? Saem do corpo à noite, veem um ente querido no plano astral, mas veem ele com um rosto diferente, mas sabe que é tal pessoa, né? Por exemplo, aí acorda no outro dia e diz assim, nossa, sonhei com o meu avô, eu sabia que era o meu avô, mas o rosto dele estava diferente. Por quê? Porque a sua capacidade, né, de enxergar o espírito, a sua mediunidade, a sua capacidade parapsíquica, todo esse global de capacidades, enxergava ele ou em outra, com o corpo que ele tinha em outra vida, ou ele estava realmente, né, com o perispírito modificado, mas você poderia estar enxergando ele com a personalidade de outra vida. Por isso que isso acontece às vezes. Então, meus amigos, muito obrigado por ficarem até aqui. Desejo a vocês muita paz, muita luz, muita alegria. Até o próximo vídeo.